Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estrear uma super série onde a gente vai compartilhar 10 coisas que você deve abandonar para ser uma pessoa bem-sucedida. Sabe por quê? Aqui a gente compartilha muito o que você deve fazer, mas também é importante você ficar de olho nas coisas que você pode estar fazendo e que podem estar comprometendo e fazendo você não ser tão bem-sucedido como você gostaria de ser. No primeiro episódio a gente vai falar sobre mentalidade a curto prazo. Essa é uma armadilha e muita gente acaba cometendo por querer fazer as coisas acontecerem muito rápido, ter aquela ansiedade, querer tudo para ontem. Então a gente tem que ficar muito de olho para não ter essa mentalidade a curto prazo, porque isso, gente, é uma das coisas que, olha, contamina e conta muito pra gente não ser tão bem sucedido como a gente gostaria de ser. Inclusive, já dá seu like, comenta aqui se você é aquela pessoa que pensa a curto prazo ou não, ou se você está treinando cada vez mais para pensar a longo prazo e fazer as coisas assim de forma, sabe, mais concretas e ter mais paciência. Marca todos os teus amigos. Sabe aquele amigo que é tudo para ontem? Que entra num negócio, ele espera um mês, não deu certo, ele já muda para outro, abre uma coisa, não consegue ter consistência, conhece a gente, você conhece gente assim, então marca todo mundo que você conhece. Se não é assim, é até bom para ver, para a pessoa ver que ela está no caminho certo. E como eu sempre falo aqui, se você não está inscrito, eu sei que tem gente que assiste os vídeos e não está inscrito. Pessoal, ó, se inscreve e acione o sininho para você ser avisado toda vez que tiver vídeo novo no canal. Algumas características de quem pensa a curto prazo. Vamos ver se você se enquadra ou se você está fora e você é aquele que pensa um pouquinho mais, né, a médio e a longo prazo. Primeiro, que é tudo imediatamente, então quer dizer, aquela pessoa que faz e quer o resultado praticamente no mesmo segundo, né? Sofre por antecedência, então a gente, muitas vezes, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que se policiar, né? Por não sofrer por coisas que às vezes nem vão acontecer. Então, normalmente quem pensa a curto prazo sofre e já pensa um monte de coisa antes daquilo acontecer e não faz as coisas feitas para durar. Isso também é extremamente importante a gente ficar de olho. Por quê? Porque a gente tem que fazer as coisas, pessoal, não é pra gente simplesmente fazer, né? A gente tem que fazer para elas durarem, para criar um legado, para construir uma trajetória, para ter coerência, consistência, a gente fazer bem feito, né? Isso eu também já falei em vários vídeos do canal, mas é uma coisa que você tem que ficar de olho, porque se você tá fazendo essa coisa, essa mentalidade de curto prazo, com certeza você vai ter alguma dessas características que eu acabei de falar aqui. E aí, comenta aqui, você tá fazendo alguma dessas coisas sem perceber? Inclusive, a mentalidade a curto prazo parece uma coisa boba, mas aqui no canal a gente entrevistou o maior empresário do Brasil e ele falou na entrevista, que é o Jorge Paulo Lemann, inclusive eu vou deixar o link da entrevista dele, que foi histórica, e eu perguntei qual foi a maior falha que ele cometeu e ele compartilhou e falou: foi pensar a curto prazo. Então, quer dizer, se um empreendedor como ele já cometeu essa falha, imagine a gente, né? Eu acho que a minha maior falha foi no início da minha carreira, que eu tinha uma visão muito de curto prazo, estava sempre muito aflito em ter resultados imediatamente, ou no mês seguinte, ou na semana seguinte, ou assim. E, na realidade, alguns dos negócios que eu toquei no início, eu não tinha uma visão de longo prazo, de construir para o longo prazo, estava mais correndo atrás do lucro imediato e não da construção de algo permanente e mais durável, né? E com a idade eu fui aprendendo e focando muito mais em olhar para o longo prazo e fazer coisas que vão ter uma longa durabilidade, né? Inclusive, hoje, que é o primeiro episódio dessa série especial que a gente vai compartilhar 10 comportamentos que você pode estar tendo e não ser bem sucedido com isso, é esse. E esse é um dos que as pessoas mais cometem, gente. E por que as pessoas bem-sucedidas pensam a longo prazo? Porque elas querem construir algo que vai durar anos e anos e anos, elas querem deixar um legado, elas querem construir uma trajetória. As empresas que tem aí, que são centenárias, são empresas que foram construídas pensando, né, a longo prazo. E essa mentalidade a longo prazo, ela é construída com hábitos diários. Então não adianta a gente querer construir algo a longo prazo e cada dia fazer uma coisa e não ter consistência, né? E consistência, pessoal, é assim, é todos os dias a gente repetir as tarefas que precisam ser feitas. E aí entra uma outra coisa
que eu sempre falo nos vídeos, que é às vezes fazer coisas que a gente não tá com tanta vontade, né? Mas que precisam ser feitas porque a gente precisa entregar determinada coisa ou a gente precisa alcançar determinado resultado. Então é muito importante e vamos começar a treinar essa mentalidade da pessoa bem-sucedida, que é a pessoa que pensa a longo prazo, é a pessoa que faz o que precisa ser feito, é a pessoa que busca soluções e ela não dá desculpa e ela tem uma disciplina absurda para realizar e fazer tudo o que ela precisa realmente fazer. Por exemplo, né, tem o segmento da música. O que você prefere? Ser um artista consagrado que lança vários sucessos e que cria uma trajetória e tem uma carreira de muitos e muitos anos no mercado, ou alguém que lança só um hit de sucesso, história e depois ninguém nunca mais sabe quem é aquela pessoa? São coisas muito diferentes, entende? Dos dois, né? Esse que lançou um hit, estourou, ele tem um sucesso, mas é um sucesso de curto prazo. E ninguém quer construir uma vida para ter algo em curto prazo. O ideal é construir algo para você levar para sua vida inteira. Inclusive, foi comprovado por um super estudo, a gestão voltada para o imediatismo compromete o crescimento dos negócios. A McKinsey fez um estudo com mais de 615 empresas de médio e grande porte nos Estados Unidos, e o estudo revelou que entre 2001 e 2015, as empresas focadas em estratégias de longo prazo tiveram um crescimento médio de receita e de lucro, respectivamente, de 47%. E isso foi 36 vezes maior do que as rivais que apostaram em mentalidade de curto prazo. Resumindo, a gente tem mais do que dados aí, estudos e 1000 cases no mundo, mais de milhares de pessoas no mundo bem-sucedidas que mostram que pensar a longo prazo é o caminho para você que quer construir uma trajetória de sucesso, quer ser relevante e quer criar um grande legado na vida. Um exemplo de uma empresa que eu admiro muito, inclusive eu já fiz um vídeo aqui com o fundador dessa empresa, que é a Tesla e o Elon Musk. A Tesla é uma empresa que aposta a longo prazo e mesmo perdendo dinheiro e não dando certo em alguns projetos que ela arrisca, né, várias vezes, ela continua mantendo a mentalidade pensando que o mais importante é ela construir essa história e ela continuar por muitos e muitos anos no mercado. Inclusive, a Tesla tem essa visão totalmente futurista, né? Tudo que eles fazem olhando para o amanhã. E o bacana é que até os investidores da Tesla também pensam assim, eles não estão pensando em ganhar dinheiro naquele exato segundo. Eles sabem que ele vai ganhar muito mais com tudo que ele está reinventando e eu tiro o chapéu porque ele é um grande visionário que está criando coisas totalmente inovadoras e fora de qualquer caixa que a gente possa imaginar aqui. Então, ele é um cara pra gente ficar de olho. Ah, e se você não viu o vídeo que eu fiz falando sobre a trajetória do Elon Musk, eu vou deixar no link aqui desse vídeo para você assistir depois, porque tá incrível. E agora a melhor parte, como você faz para trocar a mentalidade curto prazo para longo prazo, que é o que todo mundo quer, né? Primeira dica, gastar seu tempo para mensurar resultados e traçar estratégias. Por quê? Porque aí você gasta teu tempo mensurando o que você está fazendo, vendo se está dando resultado ou não e o que você precisa fazer de diferente. E aquela coisa, isso faz você pensar o quê? A longo prazo, ter mais paciência e saber que muita coisa que você quer atingir, você vai precisar de muito tempo, pessoal. Tempo e paciência. Mesmo que você seja a melhor pessoa do mundo no que você faz, a mais rápida, a mais gênia, não tem jeito. O tempo é, às vezes, mais que necessário para a gente alcançar o que a gente quer. Dica número 2, ter uma cultura muito forte nos seus negócios e até na sua vida pessoal, tá? Porque pensar a longo prazo, gente, a gente não é só para o mundo dos negócios, é também para a nossa vida pessoal, para a gente alcançar as metas pessoais e o que a gente quer e transformar a nossa vida. Por quê? Porque a gente vai passar por diversos desafios. Na nossa vida a gente vai ter vários momentos onde a gente vai estar em baixa, em alta, no negócio, a mesma coisa, né? Quando a gente abre um negócio, a gente às vezes não ganha tudo o que a gente quer, a gente precisa investir, a gente precisa deixar de ganhar dinheiro no começo para ganhar mais depois. Então isso é muito importante. Se a gente não tem essa cultura forte, se a gente não tem algo muito determinado, se a gente não acredita de verdade no que a gente está fazendo, no primeiro imprevisto, no primeiro problema a gente pula fora. Isso em relacionamento, isso na vida pessoal também, não é? Quantas coisas a gente passa que, putz, a gente fala, meu Deus, será que eu desisto, não desisto? Mas quando a gente tem essa cultura forte, quando a gente tem essa, sabe, essa força interior, a gente persiste, a gente passa pelas coisas e tira um aprendizado para a gente ir para frente e continuar lutando pelo que a gente deseja. Terceira dica, extremamente importante, mudar pequenas atitudes. Por que eu tô falando em mudança? Porque é isso, não adianta a gente ver algo que não tá legal, que não tá contribuindo pra gente alcançar o que a gente deseja mais pra frente e continuar fazendo igual.
Não, aquilo não vai te levar a lugar nenhum. Então a gente precisa se desafiar e mudar assim todos os dias pequenos comportamentos para a gente atingir o que a gente realmente quer. Então hoje a gente estreou o primeiro episódio da websérie de 10 coisas que você deve abandonar para ser uma pessoa bem-sucedida. E a primeira que foi hoje, que é abandonar a mentalidade e pensamento de curto prazo. Coloque em prática, já marca todo mundo, dá seu like e comenta aqui qual tema você acha que eu vou falar no segundo episódio dessa websérie de 10 coisas que você deve abandonar para ser uma pessoa bem-sucedida. Dá sua sugestão e vamos ver, quem sabe você não acerta. Um beijo!